Estamos ao vivo para mais uma live, turma. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Seguinte, live de hoje eu vou falar sobre ter a agenda lotada de obras, projetos, de consultoria, de clientes. Então, se você quer ter sua agenda lotada de obras, comenta aqui, ó. Eu quero. Deixa eu saber aqui se você quer ter a agenda lotada de obras. Até deixar aqui, ó. Você quer ter a sua agenda lotada de obras. Vou ter que fixar isso aqui, que daí a pessoa chega e já responde para mim. O engenheiro Kennedy falou que quer ter a agenda lotada de obras. Engenheiro Kennedy. Seguinte, vou contar para vocês aqui o que eu fiz desde que eu me formei em engenharia para ter a minha agenda lotada de obras, lotada de clientes, lotada de projeto, lotada de coisa para fazer. Porque o que acontece, né? Quando a gente forma... Rita Figueiredo, tudo bem? Quando a gente forma em engenharia, a gente vai para um mercado de trabalho, né? Pelo menos foi assim comigo. Eu fui para o mercado de trabalho buscar emprego. Depois, eu fui empreender, né? Porque eu não arrumei emprego, eu fui empreender. E nessa de empreender, eu me deparei com um mercado que tá... Onde que eu encontro agora cliente? Como que eu fecho projeto? Como que eu fecho obras? E são coisas que a faculdade não ensina. Pelo menos a minha faculdade não me ensinou. Como que eu poderia ganhar dinheiro com o meu diploma? Quem aprendeu isso na faculdade? Como ganhar dinheiro com diploma? Eu não aprendi. Eu tive que aprender isso na marra, né? Eu acredito que a faculdade de engenharia, ela faz a gente ali para se tornar um empregado. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Ou comenta aqui se você tem essa mesma sensação. Porque o que é falado na faculdade? É falado que você vai sair de lá e ganhar o piso salarial. Quanto é o piso salarial hoje do engenheiro? Vamos ver aqui, ó. Piso salarial do engenheiro civil. Vamos ver. Tá na faixa aí de 7 mil de 6 horas, 10.300 para a jornada de 8 horas. 7.200 para 6 horas, 10.300 para 8 horas de trabalhos por dia, né? Pois é, me prometeram o piso salarial do engenheiro quando eu estava lá na faculdade de engenharia. Te prometeram isso também? Você chegou a fazer faculdade de engenharia por conta disso? Porque para mim foi falado isso. E quando eu fui para o mercado de trabalho, né, eu me formei bem ali na crise da construção civil. Foi o ano que foi considerado que o Brasil andou para trás, no ano de 2014 para 2015. E nesse ano a gente teve muita dificuldade. Tanto que a maioria dos meus amigos de faculdade, eles não exercem mais trabalho na engenharia. A maioria não exerce mais um trabalho. Porque quando a gente se formou, não tinha emprego. E quem conseguiu ficar no mercado foram as pessoas que já estavam trabalhando na área, fazendo estágio, e se manteve ali no estágio. Às vezes foi por um auxiliar de engenharia. Muitos amigos meus, né, toparam ganhar um salário de auxiliar de engenharia de R$3.000, R$4.000 por mês para poder se manter no mercado. Outros pararam. Tem grandes amigos meus que formaram na faculdade de engenharia, hoje trabalha em mercado, mercado que eu falo é mercado de vender queijo, de vender doce, entendeu? Não que ele esteja ruim, não, nada disso. O cara empreende no negócio da família. Tem pessoas que foram trabalhar com agronegócio, tem outras pessoas que foram para as outras áreas, mas o que acontece muito é isso.
você sai da faculdade de engenharia e olha para o mercado e fala, cara, e agora? O que eu vou fazer? Você não sabe sobre contabilidade, você não sabe sobre questões jurídicas do negócio, você não sabe sobre como captar clientes, você não sabe negociar, você não sabe vender. Me fala se só eu saí da faculdade com essa sensação. Vai fazer 10 anos, né, de formado. Esse ano faz 10 anos de formado. Me formei no final do ano de 2014. Então, agora vai fazer 10 anos. 10 anos de engenharia. Comenta aí se você saiu da faculdade com essa sensação, de sem saber outras habilidades, né? Sem ter outras habilidades a não ser as habilidades técnicas da engenharia, de cálculo, de estrutura, de projeto, né? Que isso realmente é muito bom. A gente aprende muito sobre isso. E depois que eu me formei, pelo menos, né? Eu fui para o mercado de trabalho, não arrumei nada, depois fui empreender. E aí, não satisfeito, eu fui atrás de pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em gerenciamento, desempenho e qualidade de obras. Não sei se vocês têm pós-graduação ou não, se vocês fizeram. Comenta aí, se você é engenheiro ou engenheira, né? Comenta aí, deixa eu saber. Ou engenheiro, ou arquiteto, galera aí da engenharia e da arquitetura. E aí, eu fiz pós-graduação achando que ia melhorar alguma coisa ali na questão de conseguir emprego. Foi mais ou menos isso aí, Lares Medeiro, que aconteceu com você também? Comenta aí, deixa eu saber. Então eu fui empreender. Comecei prestando serviço ali como empreiteiro para as grandes construtoras. Peguei várias obras, peguei obras aqui no estado de São Paulo, 600 quilômetros da minha cidade, uma cidade chamava Itapeva ou Itupeva, acho que é Itapeva. 600 quilômetros de distância, cheguei a ter um monte de pedreiro lá e esse mercado não me agradou. Era muito difícil, né, ganhar dinheiro com isso, o prazo de pagamento dessas empresas é muito longo e eu tinha que pagar a mão de obra todo mês, enfim, sobrava quase nada para mim. E aí eu comecei a trabalhar nessa área de captação de clientes, né? Cara, eu preciso começar agora a captar clientes. Vou captar cliente para fazer projeto, vou captar cliente para fazer reforma, vou captar cliente para fazer construção do zero. Então eu comecei a fazer várias captações de clientes, buscando no mercado, conversa com uma pessoa, conversa com outra, né? Fiz lá 1000 cartãozinhos. Cara, hoje a gente nem usa isso mais. Mas quem tem aqueles cartãozinhos de visita, né? Aí, ó, me prometeram piso, também fiz pós que prometeu a mesma coisa. Exatamente. Então, é o seguinte, eu fiz cartãozinho de visita, saí distribuindo cartão, deixava uns 50 cartãozinhos nos materiais de construção, para ver o que virava, né? E, na verdade, isso aí acabava que não funcionou. E eu vou contar para vocês aqui o que funcionou para mim. Tá? O que funcionou para eu conseguir lotar a minha agenda de obras, a minha agenda de projetos? Que foi o seguinte, primeiro, eu tive que aprender sobre financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário ele vai desbloquear várias possibilidades e oportunidades de negócio para você. Várias oportunidades. Por você saber os detalhes do financiamento imobiliário, consequentemente, você se torna mais interessante numa mesa onde você estiver num restaurante com amigos, num jantar, num almoço em família, num aniversário, qualquer lugar que você esteja. Se você fala de construção, as pessoas talvez não irão se interessar tanto. Mas se você fala sobre financiamento imobiliário, a galera se interessa. Eles querem saber mais. Como que funciona o financiamento para construção? É melhor construir do que comprar pronto? Como que funciona? Aquisição e construção em terreno próprio. Eu tenho terreno parcelado com a loteadora. Então,
O conhecimento em financiamento imobiliário, ele te abre portas, ele coloca oportunidades na sua frente. As pessoas irão começar a se interessar pelo que você fala. Tanto que depois que você engrena nesse negócio, que você fica especialista em financiamento imobiliário, é muito mais fácil do que você simplesmente ter que ficar correndo atrás de cliente a todo momento, certo? E a melhor forma de poder aprender sobre financiamento imobiliário, primeiro é fazendo um treinamento, tá? Primeiro é fazendo um treinamento. Primeiro você aprende com quem faz. Segundo momento, você vai ensinar isso para outra pessoa. Não estou falando para você criar um curso online, nada disso. Estou falando para você pegar pessoas que têm intenção de ter a casa própria e você vai ensinar o que é um financiamento para essas pessoas. Porque a melhor forma de aprender qualquer coisa que você queira aprender na sua vida é ensinando. Então eu fiz exatamente isso. Eu aprendi sobre o financiamento imobiliário e a cada cliente que eu pegava, eu ensinava para ele como que funcionava o financiamento, as regras, tabela saque, tabela price, como é que funciona o passo a passo do financiamento, o que tem que fazer, o que é a planilha, qual que é a ordem do negócio, montava para ele todo ali o passo a passo na frente do cliente, o cliente olhava e falava, cara, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E para conseguir chegar nesses clientes, eu usei uma estratégia que eu aprendi quando eu trabalhei, sabe essas empresas de marketing multinível? Eu trabalhei numa empresa dessa no final ali da faculdade, quando eu estava no início, né? Depois que eu me formei, eu estava meio perdido, não sabia o que fazia direito, e eu comecei a trabalhar com esse negócio aí de marketing multinível. E aí lá, nessa empresa que eu trabalhei, né? Fui afiliado lá, eu aprendi técnicas para poder vender os produtos que tinha nessa empresa de marketing multinível. E qual era a técnica? Olha só isso. A técnica era você pegar um caderno, vamos imaginar que isso aqui seja um caderno. Você pegar um caderno, deixa eu pegar aqui. Você pegar um caderno, tá aqui, isso aqui é um iPad, mas imagina que seja um caderno. Você pega um caderno e aí agora você vai pegar o seu celular e vai lá na área de contatos. Contatos. Provavelmente aí no seu telefone deve ter aí entre 500 a 1.000 contatos. Você deve ter entre 500 a 1.000 contatos no seu telefone hoje. Coloca aí, ó, um por um. Começa no A, né? Na letra A. Amanda, André, Anderson. E você vai colocando o nome de todo mundo. Coloca o nome. Faz a lista inteira. Tem pessoas que você vai saber qual é a situação dessa pessoa. O que é isso, Eduardo? Situação. Você sabe, né? Porque às vezes você já conhece essa pessoa, tem proximidade. Você sabe se ela mora de aluguel, se ela tem a casa própria, se ela mora com os pais, se ela mora de favor, se ela mora numa casa antiga que às vezes ela quer financiar uma reforma ou ela quer aumentar o tamanho da casa. Se a pessoa está grávida, se a pessoa vai se casar, se a pessoa... Você vai entender a situação da pessoa e você consegue trazer uma solução para ela. E a solução geralmente é uma das modalidades de financiamento. A pessoa que não tem a casa e não tem um lote, financiamento de aquisição de terreno e construção. O cara que já tem o terreno, financiamento de construção em terreno próprio. A pessoa que começou uma obra, parou porque acabou o dinheiro, financiamento de término de obra. A pessoa que, sei lá, mora numa casa e quer reformar essa casa, financiamento de reforma e ampliação. Ou seja, cada situação que a pessoa vive na vida, existe uma solução para isso. Cada situação existe uma solução. Você precisa entender isso. Por isso que eu te falei que o principal é você aprender sobre financiamento imobiliário. Entendeu como é que funciona esse jogo, como é que funcionam as regras desse jogo? Pronto, acabou. Agora você consegue ir lá e conversar com essas pessoas. E no momento que você estiver conversando com essas pessoas, não tenha medo. Não tenha medo. Ensine para elas o que você aprendeu sobre financiamento imobiliário. Durante muito tempo,
eu sentava com uma pessoa e a pessoa às vezes me fazia uma pergunta e eu não sabia responder a pergunta. Eu falava, olha, primeira vez que me perguntam isso, vou anotar aqui, vou buscar a informação e depois eu volto para te responder. E tá tudo bem, você não é obrigado a saber tudo, certo? Tá tudo bem, é assim que funciona. Então você vai fazer essa lista de 500 nomes, situação, condição, né, da pessoa ali e a solução. Se você fizer isso, se você fizer só isso que eu te falei agora, nesses 20 minutos de live, eu te garanto que se você fizer isso, você vai ter aí, no mínimo, 1 ano de obras, 1 ano de clientes para você atender. Você sabe por que a maioria não tem resultado? Porque a maioria não faz o que precisa ser feito. Simplesmente espera as coisas acontecer, as oportunidades caírem no colo. Se você ficar desse jeito, não vai dar certo. Nada que você tentar vai funcionar. As oportunidades não caem no colo. Você tem que estar preparado para a oportunidade. Então, primeiro você se prepara, você se organiza, você monta o terreno para depois você receber a oportunidade. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para você? Comenta aí para mim. Isso é tão verdade que por ter feito esse trabalho de formiguinha, de conversar com cada pessoa, falar como é que funciona o financiamento, eu ia nos aniversários, nas festas, no final de ano, eu ia sabendo com quem eu ia conversar na festa. Eu ia de forma intencional. Eu não ia para uma festa, para um aniversário, para um casamento, eu não ia para nenhum lugar antes de ter pensado, quem que eu posso conversar na festa? Quem lá mora de aluguel? Quem lá vai se casar? Quem lá precisa da solução que eu tenho? Ter feito esse trabalho durante mais de um ano eu fiz esse trabalho de conversar com pessoas no 1 a 1. No próximo ano, 2017, apareceu uma oportunidade do nada de fechar um contrato para construir 100 casas do Minha Casa Minha Vida. Será que foi do nada? Será que não foi eu que plantei tudo isso lá atrás? Será que não foi eu que passei 2016 inteiro e um pedaço ainda de 2017 só fazendo isso que eu acabei de falar para vocês? Depois de 2016, no final do ano de 2016 para 2017, não teve nenhum ano depois desse que eu fiquei sem ter a agenda lotada de obras e projetos. Não teve nenhum ano. E quem me acompanha há mais tempo vai lembrar que eu falava assim, ó, era mais ou menos setembro, outubro do ano, e aí eu falava, ó, ano que vem minha agenda de obras já está fechada. Tá aqui, ó, eu tenho 20 obras para executar, eu tenho 30 obras para executar, eu tenho 15 obras para executar. Eu determinava o faturamento que eu queria atingir, eu buscava os clientes, fechava o contrato e deixava os clientes na lista de espera para poder construir a casa deles. Olha que loucura. Eu tinha lista de espera de clientes para poder construir a casa. Quem me segue há mais tempo vai lembrar que eu postava isso todos os anos. Todos os anos. Ó, tá aqui, turma, a agenda do ano que vem já tá fechada. Tudo por conta de saber plantar. Não existe. A lei da colheita, ela é infalível. Se você plantar, você vai colher. E você vai colher o que você plantar. O que você anda plantando? O que você anda plantando? O pessoal falando aí, ó, verdade, verdade. Vocês já me seguiam nessa época, né? Pra você ter ideia, 2020, quem lembra 2020, onde começou ali a questão da pandemia? 2020 era para eu ter construído 53 casas. Eu já estava com a agenda fechada desde 2019. Eu já estava com a agenda fechada em 2019. O que aconteceu? Veio a pandemia, o valor do material subiu disparado,
o saco de cimento, que era R$ 15, foi para R$ 30, R$ 35, e era difícil comprar. Eu já estava com vários clientes, várias obras em execução. Eu lembro que deu mais ou menos agosto, eu sentei com as advogadas, né? Sentei com as advogadas e falei assim, olha, mostrei a planilha para elas e falei, olha, tá inviável construir para os clientes. O preço que eu combinei com eles lá em 2019 não dá para fazer agora, porque aumentou o material. E o que aconteceu? Eu tive que reunir com todos os clientes em 2020, quando estourou o preço dos materiais, para pedir aditivo no contrato. Gente, vocês não têm noção. No meio de uma pandemia, você reunir com um cliente que está esperando, o cara está na fila de espera para construir a casa dele. Ele é chamado para uma reunião no escritório e ele chega lá e eu peço R$ 15.000 para ele de aditivo, peço R$ 10.000 para ele de aditivo. Vocês não têm noção o clima que era o escritório nessa época. Clima assim, ó, de enterro. Clima de enterro. Tinha cliente que chegava lá e falava assim, ó, deixa eu te falar, eu já tô com dificuldade, eu já tô passando apertado. Se eu te passar esse dinheiro, eu não vou ter dinheiro para fazer compra no supermercado para colocar comida na mesa. Como é que você resolve esse BO? Contrato assinado com o cliente, contrato de financiamento assinado, só esperando a obra começar. Isso eu passei em 2020. Por conta, olha para você ver, tem gente que queria ter a agenda lotada, né? Comenta aí, quem aqui queria ter a agenda lotada? Escreve aí, eu quero, deixa eu saber. Eu quero ter a agenda lotada de obras e projetos. Não é consequência, né? Mas o efeito colateral de ter levado esse negócio ao extremo, né? Eu tive até um problema em relação a isso. Porque eu fechei preço global com os clientes e eu tinha que cumprir esse preço depois. Eu tinha que cumprir essa obra. E eu não tinha condição, porque eu ia executar uma obra onde eu ia ter prejuízo. Eu ia executar uma obra de 100 mil que ia me custar 110. Entendeu? E eu tive que ter o entendimento do que fazer. Que situação que eu ia... O que eu ia agir naquela situação? Qual a minha atitude ali? Qual a minha ação? E aí, turma, o que aconteceu? A gente tinha um escritório grande lá em Uberaba, né? O escritório lá tem ainda. Mas eu tinha muita gente trabalhando. Eu tinha engenheiros, pra você ter ideia. Eu contratei o engenheiro que era o meu chefe na empresa que eu fiz estágio. Eu contratei o engenheiro que era o meu chefe na época do estágio. Porque ele executou, na obra que eu trabalhei lá, foi poucos meses, foram 6 meses. Trabalhei 6 meses numa obra de 1.080 casas. Então ele estava acostumado a executar várias obras. Então eu fui e contratei ele, paguei salário mais do que piso salarial para o engenheiro. Para esse engenheiro, eu pagava ele. E aí, eu tinha uma equipe grande. E o custo operacional para manter tudo isso era muito caro. E aí, de 16 clientes que eu não tinha começado a obra ainda, porque os que eu comecei a obra e estourou o preço do material, eu honrei, fui lá e construí, sem pedir aditivo. Fui lá e construí, então eu concluí 2020 ainda com 40 casas. Só que 16 clientes eu não tinha nem começado a obra. Eu tinha até o final do ano para entregar a obra e eu não tinha nem começado. 16 clientes. E aí eu lembro que eu chamei os 16, foi essa situação lá no escritório de enterro. Dos 16, 3 clientes aceitou o aditivo. 13 não aceitou. Só que o que a gente fez? A gente não deixou os clientes na mão, tá? Lembra que eu falei para vocês que tinha muito amigo meu que estava começando na engenharia, estava recém-formado também, e eles estavam precisando de obra.
E o engenheiro que está começando, ele não tem custo fixo, né? Ele, às vezes não tem escritório, não paga o aluguel, não paga funcionário. Na época eu tinha um financeiro, hoje eu tenho um financeiro também, mas naquela época eu já tinha uma pessoa que era só o financeiro. Eu tinha uma pessoa que ficava por conta dos projetos, eu tinha uma pessoa que ficava por conta de prefeitura e cartório, eu tinha uma pessoa por conta dos financiamentos, tinha uma pessoa para fazer planilha, que antigamente era planilha PFUI, que era bem mais chata, né, do que hoje. Tinha uma pessoa que fazia planilha, tinha o engenheiro da obra, tinha os estagiários, tinha muita gente trabalhando. E aí, dos 16 clientes, 13 decidiu destratar. Só que o destrato que a gente fez, né, a gente tinha recebido já dinheiro desses clientes. Tinha recebido, sei lá, 20 mil reais, 25 mil de cada cliente. E aí, quando a gente foi para o destrato, né, a gente deu uma opção para eles que foi, a gente tem aqui engenheiros que executam obras e eles conseguem fazer a casa no preço que eu tinha combinado com você em 2019. Ou seja, os nossos clientes, eles não tiveram prejuízo em relação a isso, em relação a esse valor, eles não tiveram que pagar valor a mais, tá? Por quê? A gente pegou engenheiros que não tinha custo fixo, o cara trabalhava sozinho, o cara só tinha o carro dele, não precisava de estagiário, nada, ele mesmo fazia a gestão da obra, ele que tinha a equipe dele, enfim, o custo dele operacional era enxuto, né? O custo dele era totalmente enxuto, o meu era inflado, porque era muita gente, muitas obras, enfim. O que eu fiz? Eu peguei 13 clientes e dividi. Passei 3 obras para um amigo, 2 obras para outro engenheiro, 3 obras para outro, 2 para outro. E eu distribuí esses 13 clientes e eu repassei o dinheiro desses clientes, né, que eles tinham me pagado de entrada. Eu fui lá e paguei todos esses engenheiros. Eu entreguei para eles a entrada que o cliente tinha me passado. Entendeu? Então, dessa forma, a gente conseguiu resolver esse problema que teve do aumento do material. Por que eu estou te contando tudo isso? É para você entender que se você fizer o que eu te falei aqui, de captar clientes, de montar essa estrutura, que você primeiro vai aprender como é que funciona o financiamento imobiliário, depois você vai fazer essa lista aqui de pessoas e vai conversar com elas, onde você for, você tem que falar de financiamento imobiliário. Mas Eduardo, como é que eu entro nesse assunto? Fazendo pergunta. Se você fizer pergunta, você chega no assunto de financiamento. Como? Vou te explicar. Vamos imaginar aqui que, olha lá, o engenheiro civil Jonas Diniz entrou aqui agora. Eu vou conversar com o Jonas. E aí eu vou falar, Jonas, como é que é, cara? O que você está trabalhando agora? Aí o Jonas vai falar, cara, eu estou trabalhando, sei lá, energia solar, com isso e com aquilo, e você se interessa pelo assunto. E como é que funciona? E como é que é os detalhes disso? Você faz para cliente, você faz para rentabilidade, como é que é? Tá, então, beleza. Acabou? Qual que é a pergunta que o cara vai te fazer? E você? O que você faz? Com o que você trabalha? Normal. Uma conversa normal. Se você perguntou para a pessoa o que ela faz, é normal ela te perguntar com o que você trabalha. E na hora que ela te perguntar, você vai ter que estar pronto para falar, né? Eu trabalho com financiamento imobiliário, eu ajudo pessoas a construir a casa própria, tirando apenas 20% do bolso. Comprar uma casa, comparado à construção, a pessoa ainda economiza 30%. Pronto. Cara, como é que funciona esse negócio de financiamento? Porque eu moro de aluguel, eu sou aquilo, eu tenho um terreno, e o cara vai te falar a condição dele, a situação dele. E na hora que ele te falar a situação, você já está na ponta da língua a solução. Lembra que eu te falei? Primeiro você entende sobre financiamento, para depois você ir atrás das pessoas. Se você sabe identificar a situação da pessoa e qual que é a solução para ela, acabou, meu amigo. Acabou. Não vai faltar cliente para você. Eu aposto com qualquer pessoa, qualquer um, se fizer isso que eu falei agora nessa live e não ter resultado em 6 meses, não é nem um ano, 6 meses,
eu pago 10 mil reais. 10 mil reais. Se fizer o que eu falei aqui e não tem resultado, eu pago 10 mil reais. Pode testar. Porque não tem condição. De onde que eu tirei isso? Eu expliquei para vocês, eu tive aquela questão lá que eu trabalhei na empresa de marketing multinível, só que eu tive uma situação que eu vi que eu estava perdendo dinheiro, que foi a seguinte: uma tia minha foi lá e comprou uma casa de R$1 milhão dentro de um condomínio fechado. Cara, R$1 milhão em 2015, cara, é tipo 3 milhões hoje. R$1 milhão em 2015 era muita grana. Muita grana. Hoje 1 milhão não é muita coisa, mas 2015 era muito dinheiro. E aí a minha tia comprou a casa e do nada me chamou para ir no churrasco de inauguração. Aí eu fui, beleza, fui no churrasco, eu falei: tia, você comprou uma casa de 1 milhão? É, comprei, usando financiamento e tal. Eu falei: tia, por que a gente não construiu essa casa? Por que a gente não fez um financiamento para construir? Ah, mas eu não sabia que existia isso. Eu não sabia que funcionava, como que funcionava isso. Aí eu falei: mas tia, você foi na minha formatura. Você foi na missa. Eu sou engenheiro. Você sabe que eu sou engenheiro. Aí ela falou: Eduardo, até sei que você é engenheiro, mas não sabia com o que você trabalhava. Engenheiro pode fazer projeto, engenheiro pode fazer muita coisa. Eu não sei o que você trabalha. Aí que eu fui sacar. As pessoas que estão em volta de você, elas não sabem com o que você trabalha. Se você não falar com o que você trabalha, as pessoas não vão saber. Olha só que loucura. Eu recebo mensagem no direct, quase todos os dias, de pessoas falando assim: Eduardo, eu quero comprar uma casa. Você me ajuda a fazer um financiamento? Você faz esse tipo de trabalho? Gente, nosso escritório hoje só faz isso. Eu só faço consultoria de financiamento. Eu construo casa para vender, compro imóvel de leilão, faço consultoria de leilão. Nosso escritório só faz isso. A pessoa vira para mim e pergunta se eu trabalho com isso. No meu Instagram, que nesse Instagram aqui eu só falo de financiamento. Vocês estão entendendo? As pessoas que estão em volta de você, elas não sabem que você trabalha com o que você trabalha. Você tem que falar para elas. Porque daqui a pouco a pessoa vai estar precisando do seu serviço, vai contratar um concorrente, porque você não abriu a boca. Porque você não foi lá e falou o que você faz. Agora, quer ver o cúmulo do negócio? Quer ver o cúmulo? Fui num podcast há um tempo atrás. E quem me convidou para esse podcast está num grupo que eu participo. Beleza, tudo certo. Fui no podcast, expliquei o que eu trabalho, o que eu faço, que isso e que aquilo. Passou uma semana, gente, uma semana. O cara que me convidou no podcast, eu fui lá e expliquei tudo que eu faço. Passou uma semana, a pessoa manda no grupo lá que tem, 100 pessoas. Quem aqui trabalha com financiamento? Estou precisando de uma ajuda, não sei o quê. O cara tem meu contato, eu fui no podcast, eu falei o que eu trabalho. Passou uma semana, o cara está num grupo do WhatsApp buscando pessoa que trabalha com financiamento. Se você não falar sobre o que você faz, as pessoas não sabem, não vai identificar. Você tem que falar todo dia. Todo dia. Todo santo dia você tem que falar: gente, eu trabalho com isso. Gente, eu trabalho com aquilo. Tem uma pessoa, que eu tô nesse mesmo grupo, inclusive, que essa pessoa vende consórcio. Ela vende consórcio. E todo santo dia ela manda negócio de consórcio. Todo dia. Ela manda vídeo, ela manda cliente pegando moto, cliente pegando carro. Todo dia. Gente, tem hora que eu falo assim: meu Deus do céu, é muita mensagem. Num grupo que tem muita gente. Mas olha que interessante. O dia que alguém me perguntou: Eduardo,
Quem que você indica que trabalha com consórcio para carro? Em quem que eu pensei? Direto na menina que trabalha com consórcio, que ela manda todo dia esse negócio no grupo. Não tenha vergonha de parecer chato, porque é desse jeito que você vai ficar na cabeça do povo. Não tenha vergonha de parecer chato. Se você não falar o que você faz, se não demonstrar, se não explicar, você não vai conseguir ter sua agenda lotada de cliente. E pode correr o risco ainda de pessoas do seu lado aí, da sua família, seus amigos, contratar outras pessoas, concorrentes seus, porque não sabe que você trabalha com isso. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Vocês conseguiram entender o negócio? Escreve aí, deixa eu saber. Turma, hoje, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live no meu canal no YouTube contando sobre o estudo de caso que a gente fez da casa para venda. Vai ser lá, vai ser no link fechado, não vai estar aberto para todo mundo assistir. Então o que eu recomendo? Se você quer ver essa live, tá, que vai ser fechada lá no YouTube, comenta aqui, ó, 21D, para você entrar no grupo do desafio que a gente está fazendo, que nesse grupo do desafio a gente manda o link lá para vocês poderem assistir, beleza? Então tem que comentar, aqui ó, comenta 21D. Aí você vai estar lá no grupo e aí você vai receber o link da aula por lá. Eduardo, após concretizar o financiamento, em quanto tempo começa o pagamento da primeira parcela? Engenharia Arco. Meu amigo, seguinte, parcela do financiamento você só começa a pagar depois que a casa está averbada. Depois da casa averbada. Antes de estar averbada, você vai pagar apenas os juros de obra. Todo mês ali tem uns juros para ser pago. Beleza? Turma, comenta aí 21D ou então vai lá no link da bio para você poder entrar no grupo do WhatsApp e lá eu vou mandar o link da aula de hoje à noite. Fechou? Tamo junto, grande abraço para vocês e até amanhã, meio-dia e pouquinho, hein? Que geralmente eu tenho uma reunião, tenho que finalizar uma coisa ou outra, mas tamo aí, meio-dia fazendo a live. Valeu, turma, grande abraço, até mais tarde. Tchau, obrigado.